Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O São Paulo monitora a situação do atacante, o centroavante Bruno Santos do Londrina. São Paulo tá indo para um novo, adotando talvez um novo padrão de contratação e aparentemente querendo economizar. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso, mas nós vimos recentemente o interesse do São Paulo pelo Mikael, trouxe vídeo aqui no canal, e agora o interesse do Bruno Santos, centroavante do Londrina. Acredito que muitos não conheçam, É um centroavante que está ganhando destaque pela quantidade de jogos e volume de gols, Tem feito bastante gols e tem dado uma boa resposta. E aí vem uma questão que abre margem para grande discussão, gera uma certa polêmica, um time da magnitude, da grandeza do São Paulo ir para cima do Mikael, do CRB, Agora, ir dar uma olhada nesse atacante Bruno Santos do Londrina, esse centroavante que jogou muito lá no Sul a vida inteira, Ele tem 29 anos de idade e não custa absolutamente nada, Claro que eu tô falando absolutamente nada pelos valores que nós vemos de mercado da bola hoje e valores que o São Paulo está acostumado a gastar nos seus jogadores. E aí vem uma conversa, vem uma discussão que é aquilo que eu falei, é de uma certa forma polêmica, mas pra mim o São Paulo contrataria sim esse Bruno Santos. Vamos falar, te digo, como assim? O São Paulo deveria contratar esse Bruno Santos ao invés de contratar Tapia e André Silva, por exemplo. Eu não vou parar de bater nessa tecla aqui. Vocês sabem mais ou menos quanto que o Tapia custou pro São Paulo? Na verdade, ninguém sabe ao certo o valor, foi de uma possível troca o Galopo, ninguém sabe, não foi divulgado. Dá pra estimar aqui, presta atenção, aproximadamente uns 13 milhões de reais. Isso, de forma bem distante, dá pra nós imaginarmos esse valor. O Tapia, ele tem uma avaliação de mercado de 3,5 milhões de euros. Esse Bruno Santos tem uma avaliação de mercado de 200 mil euros. Ele custa um pouquinho mais do que 1 milhão de reais. Então, é óbvio que seria preferível você tá precisando de centroavante? Traz esse Bruno Santos. Porque já ficou provado, já tá claro que o Tapia e o André Silva não servem. Digamos, te digo, mas como é que o São Paulo vai contratar um cara do Londrina? Beleza, ele tá tendo destaque, mas não joga contra ninguém, é um cara que nunca foi ninguém na carreira. Concordo com tudo isso. Aí, digamos que... Mas vamos pensar assim. Digamos que o Bruno Santos venha pro São Paulo amanhã ou depois o São Paulo resolve contratar o Bruno Santos e o cara for realmente o que nós esperamos. Não joga nada. O cara não joga nada, não faz gol nenhum. Qual que é a diferença dele pro Tapia ou pro André Silva? O Tapia fez um gol ali, o André Silva e tal. Coloca esse Bruno Santos do São Paulo, por mais horroroso que ele seja, ele vai fazer um gol uma hora ou outra, porque é o São Paulo, é gigantesco. Qualquer jogador horroroso faz, como o Trellis fazia, como Nestor e Igor Gomes, dois jogadores horrorosos, conseguiram dar boas assistências, fazer algumas boas jogadas, porque quando você joga no São Paulo, fica fácil você criar algumas jogadas, fica fácil, porque o São Paulo ele é um time que no decorrer da temporada inteira, a maioria dos clubes que ele irá enfrentar vão jogar de forma reativa. Então o São Paulo consegue propor jogo e muitas vezes fazer gols contra o grande volume de times de menor expressão que está acostumado a enfrentar. Então, mas o Tapia fez um gol, o André Silva, o Ferreirinha. É óbvio que uma hora vai dar certo. O São Paulo sempre propõe muito jogo. Esses caras, eles jogaram muito mais, eles tiveram muito mais oportunidades do que eles deveriam ter no São Paulo. Eles jogaram muito mais do que eles deveriam pelo São Paulo. É igual o Luciano. O Luciano, quantos jogos ele deixou a desejar? Muitos. Mas quantos jogos ele resolveu? Muitos também. Bom, o cara tá lá todo jogo. Ele é o titular absoluto. Sai técnico, entra técnico, ele continua sendo titular. Sai jogador, entra jogador, ele continua sendo titular. Independente dos méritos que ele tem ou não, ele tá ali o tempo inteiro. Então a chance dele fazer gols é alta porque ele joga no São Paulo. E a gente sabe que em muitos momentos a camisa pesa. Mas falando desse jogador, eu acho interessante sim o São Paulo contratar. O São Paulo, a notícia é que o São Paulo monitora. São Paulo demonstra interesse por esse centroavante aí, esse atacante, o Bruno Santos.
que é um centroavante, mas vamos colocar atacante, né? Mas seria provavelmente um centroavante. São Paulo demonstra interesse, mas pelos valores, para mim seria muito melhor. São Paulo, se for juntar o valor do Tapia e do André Silva, São Paulo gastou aproximadamente 40 milhões de reais. A gente vê que o André Silva custou, pelo que foi divulgado na época, 25, 26 milhões de reais, e o Tapia, acho que nunca ninguém vai saber o que aconteceu no negócio entre São Paulo e River, com o Galopo, ou quanto ele custou. Pode chegar alguém falando assim, o Tapia foi tanto, eu não acredito, tá? Se não me mostrarem o contrato, se eu não ver o contrato físico, autenticado, da contratação, da negociação do Tapia, pode vir qualquer diretor de futebol do São Paulo, qualquer presidente vigente, eu não acredito em nenhuma palavra. Ah, foi falado, foi divulgado. Eu não acredito em nenhuma palavra. Só se eu ver o contrato, só se colocarem o contrato na minha cara. Aí eu acredito em qualquer valor do Tapia, se eu ver o contrato. Caso contrário, eu não acredito em nenhuma palavra que ninguém venha falar. Ah, foi divulgado, mandaram nenhuma palavra. Mas estima aí, dá pra gente ter uma mínima base de que foi algo em torno de 13 milhões de reais, e vai lá saber Deus o que aconteceu envolvendo o Galopo, que custou mais de 40 milhões de reais pelo São Paulo, com o que o Banfield falou, porque o São Paulo nunca se posicionou em relação a isso. Galopo custou mais de 40 milhões porque o Banfield falou que teve um depósito de 8 milhões de dólares do São Paulo. O valor era esse, né? De 8 milhões de dólares do Banfield pro São Paulo. Então nós soubemos pelo Banfield, porque pelo São Paulo nós nunca soubemos. Então o Galopo, ele foi, na época, a contratação mais cara da história do São Paulo. E aí foi, né, aparentemente envolvido em alguma coisa com o Tapia. E aí chega um valor que dá pra gente partir de uma base completamente especulativa de 13 milhões de reais. E assim, eu vi o Tapia jogando lá no Chile. É desesperador. É desesperador. Então, eu contrataria, obviamente, porque, assim, óbvio que o São Paulo deveria ir pra cima do Cebolinha, de outros jogadores. Mas, quando você tem um cenário que envolve o Tapia e o André Silva, é óbvio, né? Quando você vai trazer jogadores desse nível horroroso, é óbvio que você deveria... seria aceitável trazer um cara de muito menor expressão pro time, porque você não gasta absolutamente nada. Porque ele pode não jogar nada, esse cara. Só que não custará nem 1 milhão, salário baixíssimo, e nós já vimos o que aparentemente tem de pior do mercado, que são jogadores como Tapia e André Silva, que não dá pra jogar. Mas tem um fator bom em relação a isso. Dá pra nós tentarmos trazer jogadores de menor expressão, porque o Dorival Júnior conseguiu fazer jogadores horrorosos jogarem bem no São Paulo e ganharem uma Copa do Brasil. Caio Paulista, Alisson, Nestor, que pra mim é fraco. Nestor, ele não é horroroso, ele é fraco. O Rato, pra mim, um bom jogador, mas uma carreira muito duvidosa. Alisson, horroroso. Caio Paulista, horroroso. E muitos outros jogadores que dá pra gente fazer uma métrica que foi muito naquele acerto, que foi muito naquela montagem do técnico Dorival Júnior. Então, olhando o atual cenário do São Paulo, nós podemos considerar, sim, trazer vários jogadores de menor expressão, porque o que adianta gastar quase, né, um valor aproximado, sendo muito alto, né, quase que 40 milhões de reais, dando o exemplo de Tapia e André Silva, pra render isso aí. Se chegar um cara que não joga nada, que é horroroso, ele vai ser igual o Tapia e o André Silva, só que de forma seria muito mais barato. Então, eu na posição do São Paulo consideraria sim ver um jogador tipo esse Bruno Santos, aí como o São Paulo monitora, e tentar fazer esse bom e barato em uma situação parecida em que o São Paulo em outrora, né, em outros tempos, fez isso e deu certo com o Goiás. Trouxe jogadores que estavam crescendo, claro que o Goiás estava com um time bom, tinha jogador bom, mas o São Paulo conseguiu montar uma equipe muito forte com bom e barato. Dá sim pra fazer, e por mais que não dê certo, dá pra ficar arriscando nisso, porque o custo é muito pequeno, é muito baixo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, quero saber a opinião de vocês. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.